ontem nas redes sociais o Casares foi muito criticado aí após uma publicação sobre redução da dívida em 0,2%, não 2%, 0,2%. Por quê? Porque é o seguinte, saiu uma matéria aqui num canal que ele replicou, falando assim... Peraí, deixa eu ler com calma. O título da matéria era assim: Júlio Casares realiza jogada de mestre e diminui dívida geral de São Paulo, por Matheus Avelino. E aí tava lá, São Paulo diminui parte da dívida e tal, e aí o Casares replicou um print disso, colocando: terminamos o primeiro semestre, as indicações são positivas, o caminho é longo, o equilíbrio orçamentário, como se tivesse vindo uma baita de uma diminuição da dívida e tal, e a galera caiu matando. A galera desceu a lenha aí, porque a dívida, na verdade, reduziu, segundo quem postou isso primeiro, que foi o Alexandre Gisbrecht, lá do Anotações Tricolores, 0,2%. Então, é só para a gente complementar o comentário, porque, assim, fica na mesma linha da questão do contrato da Superbet, né, que a gente falou. Beleza, tá reduzindo? Tá indo? Ok. Mas 0,2% é você comemorar um aumento de 20 centavos no seu salário. Cara, não é. Você não está estancando a dívida. Se você reduzir o 0,2%, você só está diminuindo um pouquinho a hemorragia que você mesmo criou, na minha visão. E aí, Fernandão, o ponto é que, assim, de novo, né, a gente volta para esse ponto no qual as coisas tomam uma proporção gigantesca quando parecem positivas e sem necessidade, né? Isso daí acaba virando o que é, assim, eu vou usar um exemplo aqui da pauta positiva que foi feita para o Flamengo depois de ter tomado 4 do Bayern de Munique, que falaram, não, mas o Flamengo ensinou a seleção brasileira como se portar. Assim como tem esse tipo de agenda positiva, existe agenda positiva para político, para presidente de clube e tal. Para mim, isso daí foi muito ruim. Eu acho que eu, no lugar do Casares, se eu tivesse no lugar dele, eu não faria esse tipo de repostagem. Eu trabalharia quieto e focaria muito mais o meu trabalho em tentar diminuir de fato para não ficar alardeando 0,2%, Fernandão. E sabe o que é pior? Não é o montante total, né? Não é a boa parte da torcida, mas aquele torcedor mais fervoroso, que às vezes só quer ver resultado dentro de campo, não está muito preocupado, né, com a saúde do time financeira, tá como que vai se tentar, acredita nesse tipo de coisa e acha que com uma declaração como essa, imediatamente São Paulo pode sair contratando jogador, reforçar, o que não é o caso. Né? Redução de dívida de 0,2 é patético, para não dizer ínfimo, para não dizer outra coisa. Né? Ainda mais noticiar isso dessa forma, alardeando como se fosse uma coisa que vai mudar o patamar do time, sabe? Não é legal, não é legal. Definitivamente não é legal. E passou um tempo que acho que as pessoas acreditam em qualquer tipo de coisa, né? Por mais que isso seja noticiado e numa rede social que às vezes a galera só se preocupa em se informar por lá, basta fazer uma pesquisinha rápida aí no Google para vocês verem como está o problema do São Paulo, que tem amplas possibilidades de chegar numa casa de bilhão em breve de dívida, se já não está, né? Com muitas coisas a serem quitadas, pagas e, infelizmente, a gente quer um time que tenha desempenho dentro de campo, mas principalmente sobreviva para isso. E sobreviver com notícias assim, com a dívida pouco abatida, né? Com mesmo saída de jogadores, o corte do pagamento de muita gente, né? Jogadores que saem. O São Paulo não consegue sair da corda no pescoço e respirar um pouco mais, que é muito ruim, né? E principalmente com notícias como essa, que para mim não deveria nem ir a público desse tipo de coisa alardear, porque tem gente que vai acreditar e achar que tá tudo bem, né? Cara, Pri, eu tô rindo aqui porque, assim, acho que a descrição do Paulo Nobre foi perfeita. É igual você dizer que emagreceu 300 gramas, né? Tô de dieta, hein, gente? Nessa Ó, linha. fala, caramba, e aí, como é que você foi? Perdi 300 gramas, tal. Pô, eu acho que tem que trabalhar quieto, tem que fazer o seu trampo,
focar no foco mesmo de trabalho, sabe? Essa autopromoção irrita muito, principalmente pelo fato de que Casares e outros membros da diretoria trancam comentários quando o São Paulo não está bem. Eu acho que o Casares ganharia muitos pontos com o torcedor se, na hora das derrotas, ele aparecesse, ele desse a cara a tapa e falasse, galera, ó, tô aqui realmente, não tá legal, tá ruim, quero ouvir vocês, vamos comentar, tudo bem, vai ter xingo pra caramba tal, mas dá a cara a tapa, né? Agora aparecer só na boa, e quando aparecer, fazer esse tipo de comentário, ainda de site de fake news que faz clickbait, aí não dá, né, Pri? Senna, eu acho que o Casares, ele tem algo que é... E é parecido com a Leila, tá? Porque, na verdade, você ser ativo em rede social é bom, né? Eu gosto disso como um presidente de um clube. Mas eu acho que é meio que mal utilizada essa ferramenta, né? Aí eu não posso falar da Leila, porque eu não acompanho ela, eu só sei que ela posta muita coisa, né? No momento bom, no momento ruim. Mas eu sei que o Casares tem esse perfil também. E eu lamento porque, de fato, ele tem um potencial muito grande ali de criar uma comunicação melhor com o torcedor. Como o Fernando falou, às vezes o momento de não aparecer muito, porque às vezes, na verdade, em vez de você desativar os comentários, você pode não aparecer muito, só que, óbvio, não desaparecer completamente, e selecionar as coisas que você publica, né? Então, acho que às vezes é um pouco mal utilizada a rede social dele. Acho que, por exemplo, muito mais vale você publicar agora que você renovou com o Alan Franco, ou até mesmo você publicar um post de despedida do Juan, do Igor Vinícius, quem que é o outro que saiu, do Lisiero, agradecendo os serviços prestados, sabe? Acho que são posts, a gente que trabalha com rede social, né, a gente tenta pensar um pouco mais nessas coisas. Acho que são coisas que seriam melhores nesse momento e deixar esse post de dívida e de dinheiro quando de fato for algo que impacte no torcedor, que o torcedor entenda o impacto de fato, no campo também. Então, eu acho que é isso, assim, eu não acho ruim, né? Muita gente fala de presidente blogueirinho, eu não acho isso ruim. Eu gosto de gestores que são ativos nas redes sociais, porque a torcida é muito grande, de fato é pouco tempo para dar entrevista, nem sempre o torcedor consegue tirar a dúvida que quer. Então, eu acho legal, acho que a rede social te permite essa aproximação, mas eu acho que ela tem que ser feita bem pensada, né? Ter uma estratégia melhor para não acontecer justamente isso que acontece, que acaba que é ruim, né? Ninguém gosta, o pessoal passa estresse, passa nervoso e tal. Acho que poderia ser um pouco melhor gerido essa parte. E até só complementando, né? Eu gosto muito do Júlio, né, a gente já teve muitos papos muito antes dele ser presidente, né, lá atrás. Mas esse tipo de situação que a Pri está relatando, de usar a rede social, por exemplo, esse final de semana teve a festa junina do São Paulo, que foi amplamente divulgada e com muito sucesso, né? Então ele fez um post, porque é o recorde de número de pessoas que estiveram aqui, estiveram realmente grandes shows, Roupa Nova, Diogo Nogueira, Mumuzinho, né, com um tipo de... Só que aí, por exemplo, fecha o comentário. O torcedor, obviamente, que tem muito mais torcedores e torcedoras do que sócios do São Paulo, iriam inundar a rede dele perguntando e falando da principal preocupação, que é o futebol, né? Então, acho que o timing, às vezes, que é utilizado, a gente sabe que o Júlio utiliza muito isso, né? A rede social, a imagem, ainda mais agora que ele está, né, com a Mara, que é uma atriz global, conhecida, e toda hora está postando os eventos que ele vai, está no direito dele, óbvio. Mas acho que a parcela da torcida que consome esse tipo de coisa vai ficar cada vez mais criando uma antipatia, um ranço por esse tipo de coisa. Tem que ser divulgado? Claro que tem, mas não com alarde desse jeito. A principal preocupação de torcedores e torcedoras do São Paulo é com o futebol. Com o clube, a gente sabe que é uma parcela muito menor, né, Ricardo? Não, total. E até tem um ponto aqui que é importante, que cadê? O Ivan coloca aqui, né? A notícia a dívida do São Paulo parou de crescer, porque vinha numa curva de crescimento há décadas. Desse ano a dívida estaciona, tal, esse é um ponto importante, sim. Só que o problema é que esse 0,2% é tipo no primeiro semestre, a gente está até o segundo. Então, a gente torce para que reduza, para que caia, para que realmente a gente possa falar, pô,
legal. Mas isso é comparado ao ano passado. Só que o problema é que ano a ano ela vem crescendo. Então, assim, você comparado ao ano passado, ela diminuiu 0,2, mas ela ainda é uma dívida muito alta. Então, beleza, você tem que primeiro estancar, ótimo, esse é o caminho, para o ano todo. Desculpa, é verdade, o Pravato me corrigindo aqui, não é sobre o outro semestre, é sobre 2 meses, é janeiro e fevereiro só. É verdade, é mais ainda crítico nesse ponto, eu não tinha me atentado. Então, assim, você primeiro tem que estancar, ótimo, mas assim, você está comparando 25 com 24, e 24 foi lá em cima. Então, tipo, beleza, você parou. Você tem que agora trabalhar para que no restante do ano ela desça mais, para que ela caia mais, para que ela seja comparada a 23, a 22, a 21 e ir reduzindo. E o problema é que desde então, desde o Leco, ela só vem aumentando. Vocês acompanham lá no nosso site os gráficos lá das dívidas, o que a gente posta nas redes sociais. É uma crescente ano a ano. Então, por isso que a gente fala 0,2% é um copo d'água numa piscina cheia. É muito pouco, não faz efeito. Então, a gente tem que, beleza, torcer para estancar, para diminuir, mas tem que ter uma redução drástica, senão, ainda mais de novo eu vou falar, com o incremento de receitas aí que Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras vão tendo com o Mundial, e aí você pode até tratar, não, mas esses 4 são fora da curva por causa do Mundial. O ponto é, ano a ano, o Flamengo e o Palmeiras, principalmente, estão com uma saúde financeira muito, mas muito maior que a do São Paulo, e a distância está aumentando. O Rui Costa deu uma entrevista aí, esses tempos aí, falando, né, que o São Paulo tentou alguns jogadores, que o Botafogo contratou primeiro, vai ser sempre assim, o São Paulo não vai ter poder nenhum de competir com os outros. Então, realmente, você tem que ser competitivo, mas estancar essa hemorragia, não adianta ser com band-aid. Então, tem que ter um trabalho aí feito em cima disso. Enfim, coisas para a gente comentar e acompanhar no dia a dia. Para quem, não estou falando aqui do chat, tá? O chat aqui é 100%, mas quando a gente posta esse tipo de conteúdo, a gente vê principalmente nas redes sociais pessoas criticando a gente. Eu li um comentário, quer ver, que eu coloquei num grupo hoje, de ontem para hoje. Eu nem coloquei no nosso grupo do Arquibancada, porque eu falei, pô, isso aqui dá até raiva, né? Mas um cara escreveu assim pra gente no YouTube. Cara, na moral, a diretoria pegou o São Paulo com 700 milhões em dívidas, não foi a gestão atual. Foi sim, cara. Essa gestão fez parte de todas as outras, não adianta falar que não pegou. E aí eles colocam, esse rapaz colocou assim, parece que vocês são cegos, não querem enxergar, a reconstrução leva tempo em engenharia, parem de ser papagaios e replicarem o que normalmente os jornalistas mal intencionados e tendenciosos falam. Vocês fazem sensacionalismo para ganhar engajamento. Amigão, não fui eu que criei a dívida. Não sou eu que não tenho como competir com o Botafogo, com o Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Não fui eu. Não foi você, não foi a Pri, não foi o Fernando, sabe? A culpa não é do mensageiro. Ataca quem está criando a dívida, ataca o Leco, ataca o Juvenal lá no terceiro mandato que começou tudo isso e que é colocado num pedestal, que tudo bem, não está aqui para se defender, está em outro plano, mas ele que começou isso aí tudo, né? Então eu sempre falo isso. Eu acho que a gente precisa... não é o caso do nosso chat, graças a Deus o nosso leitor é inteligente pra caramba, mas a gente ainda pega torcedores que têm esse conceito de que a culpa é da instituição maléfica chamada imprensa, né? Mas enfim, deixa pra lá, né?